Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Senhores, hoje irei fazer uma defesa da filioque do papado, da fé católica, do último chamado pai da igreja, que é São João Damasceno. Antes disso, eu farei um breve resumo sobre a vida do santo, que foi um dos principais combatentes dos iconoclastas e de uma das piores religiões que existem, que é o Islã. São João Damasceno nasceu em Damasco, em uma família rica, uma família cristã, por mais que seu pai fosse coletor de impostos dos califas omíadas. São João Damasceno recebeu uma boa educação. Certa vez o pai dele viu alguns cristãos que foram pegos por piratas sarracenos e ele estava conversando com um monge que ele implorava pela vida. Esse monge específico ele ia ser morto, decapitado. Só que ele viu o monge implorando, viu que ele era um sábio monge e ele resolveu comprá-lo dos sarracenos, desses governantes, para que ele fosse o educador do próprio filho. São João Damasceno, ele ocupou o mesmo cargo do pai. Ele era coletor de impostos, só que ao ver o que o califado estava fazendo com os cristãos, ele resolveu sair, doar tudo que ele tinha aos pobres e ir para o mosteiro de Santo Sabel. Ele não foi um monge que ficou completamente distante do mundo. Muito pelo contrário, grande parte da vida dele, ele provavelmente ficou perto do mundo, para dizer o mínimo, e eu já vou demonstrar as razões. Uma delas, que é provavelmente a principal, é que ele parece ter tido um cargo importante no Patriarcado de Jerusalém. Ele mesmo dizia que ninguém conhecia melhor o Patriarca João de Jerusalém do que ele mesmo. Provavelmente, inclusive, o Patriarca de Jerusalém na época era o próprio diretor espiritual de São João Damasceno. As coisas que dão a entender que ele era... que ele não ficou toda a parte da vida dele completamente isolado, como um eremita, é porque a maior parte de suas homilias eram endereçado a um público largo, composto. Outra coisa é que sua obra inográfica está diretamente ligada com o Santo Sepulcro e lugares santos de Jerusalém. Coisa é que entre seus correspondentes há diversos fiéis leigos, como a gente consegue encontrar na Epístola Ad Cometan. São João Damasceno, ele foi um dos principais combatedores do Islã. Ele faz uma relação interessante com aquele culto idólatra que os islâmicos fazem, da Kaaba e Afrodite, que além das relações visuais, que você consegue ver claramente, você vê a relação também do céu que os islâmicos imaginam que seja, das 7 virgens. Então é um céu completamente carnal, assim, para com Afrodite, que é a deusa do desejo sexual, né? Ele fala que Mohammed escreveu livros ridículos. Essa é a palavra que ele usa. E ele fala sobre o amigo de Mohammed, Zayd. Ele diz que Zayd tinha uma bela mulher, uma bela esposa, né? Quando ele está condenando a poligamia dos islâmicos. E Mohammed chega para Zayd e fala que Deus mandou ele ficar com essa bela mulher. E aí ele comete adultério. Mas enfim, essas não são questões para agora. Há uma lenda de que São João Damasceno tenha perdido a mão e posta de volta no lugar com intercessão da Santíssima. Ele pediu a intercessão da Santíssima Virgem e a mão dele foi posta no lugar de novo. Só que provavelmente isso daí é só uma lenda, porque ela não bate com a historiografia real. A lenda, ela conta que Leão, ou Exaurino, teria supostamente forjado uma carta que
São João Damasceno iria trair a cidade natal dele aos cristãos. O imperador teria enviado essa carta ao sultão e ele, indignado, teria mandado cortar a mão de São João. Só que provavelmente, na verdade, porque a historiografia nos diz que São João Damasceno já era monge em São Sabas naquela época. Agora eu farei uma breve demonstração com uma citação na homilia da Transfiguração de São João Crisóstomo, de São João Damasceno, perdão, dele reconhecendo a primazia doutrinária de Roma, de São Pedro especificamente, mas a gente já aceitou que a sede de São Pedro é Roma. E, enfim, vejam. O mestre nomeou você, Pedro, como diretor não dos tabernáculos, mas da igreja em todo o mundo. Pedro, diretor da igreja em todo o mundo, não só no Ocidente. Seus discípulos, suas ovelhas, o bom chefe pastor, colocou em suas mãos. Não é nas suas mãos e na de outros apóstolos. Mas, por que ele, Jesus, levou Pedro, Tiago e João? Pedro, porque ele queria mostrar a ele que a testemunha que Pedro realmente havia carregado agora foi confirmada pela testemunha de seu pai, e tornar credível o seu, ou seja, a própria declaração de Jesus de que o Pai Celestial havia revelado isso a ele, ou seja, Pedro, e porque, como presidente, ele também estava recebendo os remos de toda a igreja. Antes de ir para a controvérsia que os ortodoxos alegam sobre São João Damasceno e a filioque, eu vou demonstrar aqui que o consenso patrístico é pró-filioque. E um ortodoxo vai alegar aqui que em muitas falas, alguns padres falam através do filho, e que isso não iria contradizer os anátemas no sínodo de Constantinopla. Só que contradiz, porque isso daí contradiz completamente a manifestação eterna, mas daí eu vou tratar depois. Bora lá. Ambrósio de Milão. Assim como o Pai é a fonte da vida, também há muitos que afirmaram que o Filho é designado como fonte da vida. Diz, por exemplo, que, com você, Deus Todo-Poderoso, seu Filho, é a fonte da vida, ou seja, a fonte do Espírito Santo. Agostinho. Aquele de quem o Espírito procede principalmente é chamado de Deus Pai. Eu adicionei o termo principalmente porque o Espírito Santo é encontrado para proceder do Filho também. São Basílio Magno. Através do Filho, que é um, ele, o Espírito Santo, está unido ao Pai, aquele que é um, e por si mesmo completa a Santíssima Trindade. A bondade da natureza divina, a santidade dessa natureza e a dignidade real vão do Pai através do Filho unigênito ao Espírito Santo. Uma vez que confessamos as pessoas dessa maneira, não há violação do santo dogma da monarquia. São Gregório de Nissa. O Pai transmite a noção de não originário, ignoto e Pai sempre. O Filho unigênito é entendido junto com o Pai, vindo dele, mas inseparavelmente unido a ele, através do Filho e com o Pai, imediatamente e antes de qualquer conceito vago e infundado se interponha entre eles, o Espírito Santo também é percebido em conjunto. Começando antes com o argumento filioquista, que prova categoricamente a filioque. Eu vou provar com São João Damasceno e a objeção dos ortodoxos com São Basílio, que vocês vão entender. Abre aspas. Ele, o Pai, mesmo então, é mente e profundidade da razão, gerador do verbo e através do verbo, o produtor do Espírito revelador. A Fé Ortodoxa, livro 1, capítulo 12. Perceba, aqui ele afirma que o Pai causa o Espírito Santo através do Filho e contradiz completamente os anátemas do Sínodo de Constantinopla que eu citei. Porque, veja, o ortodoxo ele realmente vai tentar argumentar que através de não conclui-se necessariamente que é uma participação ativa nessa produção.
Mas São Basílio condena isso, e vocês verão agora. Veja, abre aspas. Assim, por todos os lados é demonstrada a verdadeira doutrina de que o Pai cria através do Filho, que não constitui a criação do Pai como imperfeita, nem exibe a energia ativa do Filho como fraca, mas indica a unidade da vontade, então a expressão por quem contém uma confissão de uma causa antecedente e não é adotada em objeção à causa eficiente. Veja que aqui destruiu completamente a objeção que os ortodoxos poderiam ter, que é a frase que os ortodoxos utilizam para tentar refutar a filioque. É no mesmo livro, na Fé Ortodoxa, abre aspas, e falamos também do Espírito do Filho, não como procedendo dele, mas como procedendo através dele e a partir do Pai, pois somente o Pai é a causa. Eles dizem que isso daí significa que ele rejeita a filioque, na primeira e na última parte da frase. Essa leitura é completamente superficial, porque na semântica D denota do principal. Portanto, para Damasceno isso faria do filho uma causa primordial, o que não concordamos, evidentemente, já que o poder de inspiração do Espírito Santo é dado pelo Pai. O Pai é a causa primordial. Sobre a frase, pois somente o Pai é a causa, não há nenhum problema porque ela denota do principal, como explicou o cardeal Bessarion. Abre aspas. O Filho não é a causa do Espírito, pois entendemos o significado de causa no sentido mais estrito, como usado no idioma grego, onde causa sempre é entendida como causa primordial e primeira. Ou seja, quando ele fala do principal, ele está se referindo a simplesmente do Pai como causa primordial. Porque se ele se referisse diferente, evidentemente, faria com que parecesse que o Filho é a causa primordial, coisa que é errada. Esse poder de proceder o Espírito Santo é dado pelo Pai. Agora para finalizar, eu vou demonstrar São João Damasceno rejeitando ativamente a manifestação eterna. Abre aspas. Para nenhuma outra geração é como a geração do Filho de Deus, já que nenhuma outra é filho de Deus. A geração do Filho é única, distinta e incompreensível, de modo que, sendo incompreensível, ela não deixa de ser real. A geração do Filho não se dá de qualquer modo ou existência, mas de uma maneira totalmente diferente das gerações humanas. Reconhecemos um único Deus, mas apenas nos atributos da paternidade, filiação e procissão. Esses atributos refletem a causa e o efeito, a perfeição e a substância. Ou seja, reconhecemos neles a maneira de existência divina e percebemos claramente a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enquanto os nomes Pai, Filho e Espírito Santo se referem à causa e ao causado, enquanto a geração e a procissão implicam uma distinção. Eles não explicam a essência divina. Esses termos descrevem o relacionamento mútuo entre as pessoas da Trindade e a maneira como elas existem, mas não a sua essência. A Fé Ortodoxa, capítulo 8 e 10.